conhecia o Saramago, ninguém sabia quem era o Saramago. Como é que a gente sabia quem era o Saramago? Era pobrezinho nessa altura, trazia uma botinha assim meio velha. E a camisa, às vezes os colarinhos um bocadinho safados, as calças também mais velhas. Ele aqui escrevia muita coisa num caderno que trazia, mas também trazia era muita coisa para gravar. E eu depois lá em casa fazia, não é? Porque ele aqui, ao pé da gente, trazia umas caixinhas. O meu filho, como era novinho, era muito abrilhudo, queria saber tudo. E depois ele explicava o que era aquilo. O homem mais sábio que conheci em toda a minha vida não sabia ler nem escrever. Às 4 da madrugada, quando a promessa de um novo dia ainda vinha em terras de França, levantava-se da enxerga e saía para o campo, levando ao pasto a meia dúzia de porcas de cuja fertilidade se alimentavam ele e a mulher. Chamavam-se Jerónimo Melrinho e Josefa Caixinha, esses avós. Gente capaz de dormir com porcos como se fossem os seus próprios filhos. Gente que tinha pena de ir-se da vida só porque o mundo era bonito. Gente, e este foi o meu avô Jerónimo, pastor e contador de histórias, que ao pressentir que a morte o vinha buscar, foi despedir-se das árvores do seu quintal, uma por uma, abraçando-se a elas e chorando porque sabia que não as tornaria a ver. Tenho muitas razões para pensar, por exemplo, que o grande acontecimento da minha vida foi exatamente esse, foi tê-la conhecido a ela. É simplesmente o facto de que a conhecia ela, nada mais. E isso mudou, digamos, a minha vida completamente. Agora, se você mas é capaz de imaginar a vida sem ela, eu terei de dizer que não sei como é que iria viver. Viveria, evidentemente, mas não sei como. Tem a morte, percebe? É que você tenha de dizer: eu estou aqui e um dia já não estarei. Aqui, em um lugar, seja qualquer lugar. Para mim, o ideal de vida é ser árvore.
é ser árvore. A árvore está ali, alimenta-se diretamente do chão, da terra, cresce, abre-se, dá flores, se é árvore para dar flores ou frutos, e vive o tempo que tenha que viver. Uma sequoia vive 1000 anos, há oliveiras no nosso país que são centenárias e várias vezes centenárias. Mas tudo acaba, tudo acaba. Essa ideia de que a Terra é assim e sempre foi assim, há de ser sempre assim, não. Um dia desaparecerá, um dia desaparece o Sol, apaga-se o Sol, desaparece o Sistema Solar, e acabou. E o Universo nem sequer se dará conta de que nós existimos. O Universo não saberá que o Homero escreveu a Ilíada. E porque tinha o Universo que saber isso. Como é que eu iria saber? Bom, porque estudar Marx, meu pai analisa a sociedade capitalista, que analisa o modo de produção da vida e reprodução da vida no sistema burguês, em sociedades que não estejam vivendo, que não estejam produzindo a sua vida dentro do sistema capitalista de produção. Bom, Marx é um autor que está escrevendo ali no século XIX, né, vai morrer em 1800, projeto ainda maior do que o que aparece como sua grande obra nos 3 volumes do Capital, enxergando que ainda havia ali muitas lacunas a serem preenchidas, e alguns pensadores, como Rosa Luxemburgo, o próprio Lênin, David Harvey, que é um autor que eu estudo, estão com seus textos ainda tentando. O capitalismo, ao contrário do que as perspectivas desenvolvimentistas traziam, ele está evoluindo, né? A gente não tem a prosperidade compartilhada prometida pelo modelo liberal. Os ricos, no sistema neoliberal, nessa política econômica, nesse modo de pensar chamado neoliberalismo, os ricos ficam cada vez mais ricos, a concentração de riqueza aumenta cada vez mais, né, os monopólios e oligopólios são cada vez maiores, há cada vez mais concentração, há cada vez mais centralização de capital, né, a gente vê, por exemplo, os fundos de investimento se tornando potências no controle de praticamente todas as grandes corporações industriais do mundo. A gente vê isso hoje na mineração, por exemplo, muito claramente, né? A gente daqui a pouco vai ter praticamente só uma empresa de mineração no mundo. Todas as corporações estão sendo controladas pelo mesmo fundo investidor, a BlackRock, que é quem comanda a Ibovespa, né? A Bolsa de Valores de São Paulo, por exemplo. Então, está escrito lá na obra do Marx, está previsto lá, especialmente no Capital 3, quando ele vai explicar o capital fictício, né, o capital financeiro, como a financiarização nos leva ao imperialismo e como hoje a gente tem o imperialismo norte-americano em vigor, né, em pleno desenvolvimento, sendo disputado aí com a China, avançando com políticas em parte imperialistas, de modo que eu acho que a gente tem que se debruçar sobre a obra do Marx mesmo, se debruçar sobre os autores que seguem a obra do Marx, porque é ali que a gente vai encontrar
elementos para poder explicar e transformar o nosso mundo para melhor. É isso aí. Eu sou Daniel Neri. Bom dia a todos e todas. É com grande alegria que damos início à primeira jornada Saramago Vive, em comemoração aos 98 anos do autor português, que nos deixou um legado de obras e de reflexões ímpar. O evento é promovido pelo Grupo de Pesquisa Saramago, Leitor de Marx, fruto do amor que leitores sentem por Saramago, suas obras e discursos, e por Marx, também por suas obras e discursos. Contamos com o apoio do CESPUC, Centro de Estudos Luso-Afro-Brasileiros, do Instituto Camões, da Cooperação e da Língua, do Programa de Pós-Graduação em Letras e da PUC Minas, esta casa. O início dessa atividade se compôs de um vídeo que protagoniza José Saramago e uma fala do professor Daniel Neri sobre Marx. Trata-se de ilustrar o que o nosso grupo de estudos tem pensado quando da leitura do autor português. A importância de Saramago, a importância de Marx e a importância do cruzamento dessas duas vozes. Nossos estudos têm se voltado para essa costura marxista nos romances de Saramago, traduzindo um compromisso com a vida, que ambos tiveram e que deixam para nós esse compromisso ao longo da história, ao longo do tempo. A morte desses autores implica uma sobrevida surpreendente. Quanto mais se estuda Marx, mais ele vive, mais atual, mais necessário. Quanto mais se lê Saramago, mais se entende o que é o materialismo histórico por meio da ficção. É a isso que o nosso grupo de estudos tem se dedicado, com a participação de 6 alunos, mais o professor Daniel, comigo, Vera Lopes, professora da PUC, com uma intensidade e uma força de trabalho surpreendente. Saramago deixa marcas do diálogo com Marx na sua obra, e isso é que seduziu o grupo a entrar nessa conversa ideológica e estética, algo muito sedutor. É fazendo diálogos que nós damos sequência às nossas atividades dessa manhã, sempre nos diálogos, para que possamos compreender esse autor que nos ilumina a vida, que é o Saramago. Teremos agora um sarau de leituras de trechos das obras de Saramago, e, ao fundo, imagens que contam de sua vida e de sua obra. Vamos lá. Venci em toda a minha vida, não sabia ler nem escrever. Às 4 da madrugada, quando a promessa de um novo dia ainda vinha em terras de França, levantava-se da enxerga e saía para o campo, levando ao pasto a meia dúzia de porcas de cuja fertilidade se alimentavam ele e a mulher. Viviam dessa escassez os meus avós maternos, da pequena criação de porcos que depois do desmame eram vendidos aos vizinhos da aldeia. Azinhaga de seu nome, na província do Ribatejo. Chamavam-se Jerônimo Melrinho e Josefa Caixinha, seus avós. E eram analfabetos um e outro. No inverno, quando o frio da noite apertava ao ponto de a água dos cântaros gelar dentro da casa, iam buscar as pocilgas, os bácaros mais débeis, e levavam-nos para sua cama. Debaixo das mantas grosseiras, o calor dos humanos livrava os animaizinhos do enregelamento e salvava-os de uma morte certa. Ainda que fossem gente de bom caráter, não era por primores de alma compassiva que os dois velhos assim procediam. O que os preocupava, sem sentimentalismo nem retóricas, era proteger o seu ganha-pão, com a naturalidade de quem, para manter a vida, não aprendeu a pensar mais do que o indispensável. Ajudei muitas vezes este meu avô Jerônimo nas suas andanças de pastor. Cavei muitas vezes a terra do quintal anexo à casa e cortei lenha para o lume. Muitas vezes, dando voltas e voltas à grande roda de ferro que acionava a bomba, fiz subir a água do poço comunitário e a transportei ao ombro. Muitas vezes, às escondidas dos guardas das searas,
Fui com a minha avó, também pela madrugada, munidos de ancinho, panai e corda, a recolher nos restolhos a palha solta que depois haveria de servir para a cama do gado. E algumas vezes, em noites quentes de verão, depois da ceia, meu avô me disse: José, hoje vamos dormir os dois debaixo da figueira. Havia outras duas figueiras, mas aquela, certamente, por ser a maior, por ser a mais antiga, por ser a de sempre, era para todas as pessoas da casa a figueira. Mais ou menos por autonomásia, palavra erudita que só muitos anos depois viria a conhecer e a saber o que significava, no meio da paz noturna, entre os ramos altos da árvore, uma estrela aparecia-me, e depois lentamente escondia-se por trás de uma folha. E olhando eu noutra direção, tal como o rio correndo em silêncio pelo céu câncavo, surgia a claridade opalescente da Via Láctea, o caminho de Santiago, como ainda lhe chamávamos na aldeia. Enquanto o sono não chegava, a noite povoava-se com as histórias e os casos que o meu avô ia contando. Lendas, aparições, assombros, episódios singulares, mortes antigas, zaragatas de pau e pedra, palavras de antepassados. O incansável rumor de memórias que me mantinha desperto, ao mesmo tempo que suavemente me acalentava. Nunca pude saber se ele se calava quando se apercebia de que eu tinha adormecido, ou se continuava a falar para não deixar em meio a resposta à pergunta que invariavelmente me fazia nas pausas mais demoradas que ele calculadamente media no relato. E depois? Talvez repetisse as histórias para si próprio, quer fosse para não as esquecer, quer fosse para as enriquecer com peripécias novas. Naquela idade, minha e naquele tempo de nós todos, nem será preciso dizer que eu imaginava que o meu avô Jerônimo era senhor de toda a ciência do mundo. Quando a primeira luz da manhã, o canto dos pássaros me despertava, ele já não estava ali. Tinha saído para o campo com seus animais, deixando-me a dormir. Então levantava-se, dobrava a manta e descalço, na aldeia andei sempre descalço até os 14 anos, ainda com palhas agarradas ao cabelo. Passava da parte cultivada do quintal para outra onde se encontravam as pocilgas, ao lado da casa. Minha avó, já a pé antes do meu avô, punha-me na frente uma grande tigela de café com pedaços de pão e perguntava-me se tinha dormido bem. Se eu lhe contava algum mau sonho nascido das histórias do meu avô, ela sempre me tranquilizava. Não faças casos. Em sonhos não há firmeza. Pensava então que a minha avó, embora fosse também uma mulher muito sábia, não alcançava as alturas do meu avô. Esse que, deitado debaixo da figueira, tendo ao lado o neto José, era capaz de pôr o universo em movimento apenas com 2 palavras. Foi só muitos anos depois, quando meu avô já se tinha ido deste mundo, e eu era um homem feito, que vinha compreender que a avó, afinal, também acreditava em sonhos. Outra coisa não poderia significar que, estando ela sentada uma noite, à porta da sua pobre casa, onde então vivia sozinha, a olhar as estrelas maiores e menores por cima da sua cabeça, tivesse dito essas palavras: O mundo é tão bonito, e eu tenho tanta pena de morrer. O pensamento, afinal de contas, já por outros ou mesmo foi dito, é como um grosso novelo de fio, enrolado sobre si mesmo, frouxo nos pontos, noutros apertado até a sufocação e o estrangulamento. Está aqui, dentro da cabeça, mas é impossível conhecer-lhe a extensão toda, seria preciso desenrolá-lo, estendê-lo e finalmente medi-lo. Mas isso, por mais que se intente ou finge intentar, parece que não o pode fazer o próprio sem ajudas. Alguém tem de vir um dia dizer por onde se deve cortar o cordão que liga o homem ao seu umbigo, atar o pensamento à sua causa. 1000 vezes a experiência tem demonstrado, mesmo em pessoas não particularmente dadas à reflexão, que a melhor maneira de chegar a uma boa ideia
é ir deixando discorrer o pensamento ao sabor dos seus próprios acasos e inclinações, mas vigiando-o com uma atenção que convém parecer distraída, como se estivesse a pensar noutra coisa, e de repente salta-se em cima do desprevenido achado, como um tigre sobre a presa. A experiência e a prática da comunicação, ao longo das idades, têm vindo demonstrar que a síntese não passa de uma ilusão. É assim, salvo seja, como uma invalidez da linguagem. Não é querer dizer amor e não chegar à língua. É ter língua e não chegar ao amor. E já se sabe que as palavras proferidas pelo coração não têm língua que as articule. Retém-nas um nó na garganta e só nos olhos é que se podem ler. É rir sem fazer ruído, escutando a contração muscular da boca e dos olhos. O sorriso, meus amigos, é muito mais do que essas podres definições. E eu, pasmo, ao imaginar o autor do dicionário no ato de escrever o seu verbete, assim a frio, como se nunca tivesse sorrido na vida. Por mais que se vê que, por aqui se vê até que ponto as pessoas fazem, podem diferir do que elas dizem. Caio em completo devaneio e ponho-me a sonhar um dicionário que desse precisamente, exatamente o sentido das palavras e a transformasse num fio de prumo à rede em que, na prática de todos os dias, elas nos envolvem. Não há dois sorrisos iguais. Temos o sorriso de troça, o sorriso superior e o seu contrário, humilde, o de ternura, o de ceticismo, o amargo e o irônico, o sorriso de esperança, o de condescendência, o deslumbrado, o do embaraço e, por que não, o de quem morre. E há muito mais, mas nenhum deles é o sorriso. O sorriso, este com maiúsculas, vem sempre de longe, é manifestação de uma sabedoria profunda, não tem nada a ver com as contrações musculares e não cabe em definição de dicionário. Principia por um leve mover de rosto, às vezes hesitante, por um frêmito interior que nasce nas mais secretas camadas do ser. Se move músculos é porque não tem outra maneira de exprimir-se, mas não terá? Não conhecemos, nós, sorrisos, que são rápidos clarões, como esse brilho súbito e inexplicável que soltam os peixes nas águas fundas. Quando a luz do sol passa sobre os campos ao sabor do vento e da nuvem, que foi que na terra se moveu e, contudo, era sorriso.
Professora, o seu áudio está mudo. Agora sim. Tenho de abrir os olhos, pensou a mulher do médico. Através das pálpebras fechadas, quando por várias vezes acordou durante a noite, percebera a mortiça claridade das lâmpadas que mal iluminavam a camarata. Mas agora parecia-lhe notar uma diferença, uma outra presença luminosa. Poderia ser o efeito do primeiro lusco-fusco da madrugada, poderia ser já o mar de leite a afogar-lhe os olhos. Disse a si mesma que ia contar até 10 e que no fim da contagem descerraria as pálpebras. 2 vezes o disse, 2 vezes contou, 2 vezes não as abriu. Ouvia a respiração profunda do marido na cama ao lado, o ressonar de alguém. Como estará a perna daquele? Perguntou-se. Mas sabia que neste momento não se tratava de uma compaixão verdadeira. O que queria era fingir outra preocupação. O que queria era não ter de abrir os olhos. Abriram-se no instante seguinte, simplesmente, não porque eu tivesse decidido. Pelas janelas, que começavam a meia altura da parede e terminavam a um palmo do teto, entrava a luz baça e azulada do amanhecer. Não estou cega, murmurou. E logo alarmada, se soergueu na cama. Poderia ter ouvido a rapariga dos olhos escuros que ocupava o catre defronte. Dormia. Na cama ao lado, a que se encontrava a parede, o rapazinho dormia também. Fez como eu, pensou a mulher do médico. Deu-lhe o lugar mais protegido. Bem fracas muralhas seríamos. Só uma pedra no meio do caminho, sem outra esperança que a de tropeçar nela o inimigo. Inimigo? Que inimigo? Aqui ninguém nos virá atacar. Podíamos ter roubado e assassinado lá fora, que não nos viriam prender. Nunca que aquele que roubou o carro esteve tão seguro de sua liberdade. Tão longe estamos do mundo que não tarda que comecemos a não saber quem somos, nem nos lembramos sequer de dizer-nos como nos chamamos. E para quê? Para que iriam servir-nos os nomes? Nenhum cão reconhece outro cão, ou se lhe dá a conhecer. Pelos nomes que lhes foram postos, é pelo cheiro que identifica e se dá a identificar. Nós aqui somos como uma outra raça de cães. Conhecemos-nos pelo ladrar, pelo falar. O resto, feições. Cor de olhos, da pele, do cabelo, não conta. É como se não existisse. Eu ainda vejo, mas até quando? A luz variou um pouco. Não podia ser a noite a voltar atrás. Seria o céu a cobrir de nuvens? A atrasar a manhã? Da cama do ladrão veio um gemido. Se a ferida infectou, pensou a mulher do médico. Não temos nada para o tratar, nenhum recurso. O mais pequeno acidente nessas condições pode dar em tragédia. Provavelmente é isto mesmo que eles estão à espera. Que acabemos aqui, uns atrás dos outros. Morrendo o bicho, acaba-se a peçonha. Bem, pessoal, essa é a nossa pequena abertura da primeira jornada Saramago Vive. Nós estamos muito animados com todo o processo de leitura de Saramago, e essas vozes que aqui se manifestaram, esses 4 leitores, são pessoas que são dedicadas à leitura, dedicadas a Saramago em uma ou outra medida. Nós agora iremos falar um pouco do Saramago para crianças. Vou falar um pouco para vocês sobre isso, entendendo que o Saramago, vocês viram pelas falas iniciais, Saramago é um homem do pessimismo, né? Ele acredita que o pessimismo é a forma de mudar o mundo, porque o otimismo não nos deixa enxergar o que acontece ao nosso lado. Então, a pergunta é, como esse autor escreve para criança? Como alguém na linha do pessimismo conversa com criança? Que lida é essa que permite que alguém pessimista, que olhe para o mundo e enxergue tanta dor, como nesse trecho que eu acabei de ler, né? Acabando-se o bicho, acaba-se a peçonha, é capaz de escrever para crianças. Então, nós vamos conversar um pouquinho, principalmente sobre esse livro, O Silêncio da Água, ok? Mas também vamos falar um pouquinho de forma geral, do Saramago. Matheus, você pode colocar o slide para mim, por favor? Uhum. Antes da gente entrar mesmo no Silêncio da Água, o Saramago tem um livro em que A Maior Flor do Mundo é um livro belíssimo,
em que ele começa o texto dizendo que ele não sabe como ele... nós vamos falar mais desse livro à noite, por isso que eu vou falar pouquinho dele agora de manhã. Como ele não sabe escrever para criança. Então, é um tipo de sedução, porque a pessoa, quem vai ler, pensa que ele não sabe mesmo escrever para criança, mas logo se vê envolvido pela narrativa. Então, e a narrativa interessante do Saramago é que ele não faz um livro para criança no sentido assim de considerar a criança como seu leitor que precisa de menor nível de intelectualidade. Não. Ele usa palavras do mundo dele, do mundo adulto. Ele converge a história com um grau de profundidade que vai chegar ao coração de uma criança e que nunca que sai do coração do adulto. Então, eu, adulta, quando leio Saramago, sou voltada para aquela obra infantil como se eu fosse voltando ao meu tempo de criança. Vários estudos das obras de Saramago dizem a mesma coisa que eu estou dizendo agora, que é o adulto sendo tomado pela sua dose de infância com a maturidade do adulto. Significa o quê? Que a gente consegue perceber com mais intensidade a dor, no sentido da consciência que o adulto tem da dor. Enquanto que a criança, ela vai penetrando nas dores do texto e nas maravilhas do texto com a sua condição infantil. O que faz com que a leitura dela seja uma leitura mais pura, tão pura quanto é a obra que lhe é oferecida. Então, esse é o movimento da obra do Saramago para criança e o movimento da obra do Saramago para criança lida por adulto, né? Agora pode colocar para mim o primeiro slide, por favor. Matheus, por favor. Então, O Silêncio da Água. Eu quero começar pensando sobre esse título, né? Ele já é um título que nos coloca numa condição de silêncio. Ele causa sobre nós um determinado impacto, e quando você vê a capa, não é? Essa capa linda, deixa eu tentar mostrar ela para vocês aqui, né? Ela tem uma imagem de um homem pequenininho lá em cima e um ser da água muito grande. Bom, quando se vai ler um pouco sobre a obra, estudar um pouco sobre a obra, a gente fica sabendo que essa foi uma história vivida pelo Saramago. Olha que coisa curiosa, porque nós temos um tipo de texto autobiográfico sem que ele dê a pista exatamente da autobiografia. O que vai nos dizer que é uma autobiografia são as histórias que o Saramago conta, sua biografia, seus discursos. Em seus discursos, ele faz essas narrativas e ele inclui essa história. Então, aqui já tem uma coisa muito interessante para a criança aprender, pelo menos, que é o que a nossa vida gera de literatura. É o nosso olhar quem determina uma experiência vivida e você transformar aquela experiência em palavras, em puro encantamento. Né? Essa transformação da vida em palavra é que é uma realidade literária, uma produção literária, uma estética literária. Né? Então, quando nós vamos ter uma história do Saramago, a gente já tem uma interferência na produção de uma vida infantil que assume para si uma autoria também. E a obra, nós não vamos tratar muito das imagens dela, mas em todas as obras do Saramago, como em todas as belas obras infantis, o desenho, a ilustração é espetacular. Porque tem uma coisa na história infantil, no tratado infantil, muito importante, que é ensinar a criança a imaginar. Né? Então, se a gente pega as histórias, as obras infantis, a gente vai ver que as primeiras delas têm, vamos dizer assim, 100% de imagem. Esse 100% vai diminuindo, que vão aparecendo palavras. A linguagem verbal vai se associando à linguagem não verbal. Então, esse movimento é interessante porque, primeiro, a gente tem muita imagem e, aos poucos, menos imagem. É interessante que essas imagens sejam maravilhosas, porque esse é o exercício da imaginação. Ninguém consegue imaginar a maior flor do mundo gratuitamente. Então, tem uma obra literária que me dá a dimensão do que é a maior flor do mundo. Então, eu vou aprendendo, pela ilustração, a imaginar.
Isso é claro, é muito típico dos textos contemporâneos, né, em que a imagem vai criando cada vez mais importância, quer dizer, começa de determinado tempo, mas vamos dizer, quando eu era criança, os textos tinham, desde pequenos, muito mais palavras do que imagem, né, se é que tinham, às vezes, imagem, né. Mas, com o decorrer do tempo, essa produção literária feita para criança vai trazer esse ensinamento. A pessoa tem que aprender a imaginar. Porque, ao longo do tempo, quando as imagens forem desaparecendo e ficarem só as palavras, só a linguagem verbal, esse leitor está apto a imaginar os seus personagens, os espaços e os enredos. E personagens, digamos, que impossíveis de serem configurados na realidade, como Capitu, estarão imaginados por nós mesmos, né? Então, concretizar a Capitu é que é muito difícil. Mas na nossa imagem, não é difícil construir uma Capitu. E esse aprendizado vem pela nossa construção infantil. Por exemplo, pelos causos, pelas histórias que as crianças ouvem quando são crianças, e que vão sendo gesticuladas, encenadas, não é? O tom de voz contribui, a expressão facial do professor, de quem estiver contando a história, tudo isso vai construindo um imaginário visual, auditivo, olfativo, palatável, uma construção que coloca os nossos sentidos à disposição do texto. E depois o texto vai vindo para nós com toda essa construção. Então, o Silêncio da Água começa com uma linguagem verbal, estética, com já os nossos sentidos apurados. Porque quando se tem o silêncio da água, a minha audição vem à tona. O tato da água, a visão, né? Então, há toda uma sensação com esse título, que já vai nos colocar no seu entremeio de construção, na sua produção que se manifesta no interior do leitor. Pode passar mais um slide, por favor? Olha, tinha eu ido com os meus apetrechos a pescar na Foz do Almonda, chamávamos a Boca do Rio, onde por uma estreita língua de areia se passara nessa época Altejo. Só essa introdução, né, ela é uma introdução do contar do caso, né, vai o verbo para o passado, e aí tem todas as palavras. Tinha ido eu com os meus apetrechos a pescar na Foz do Almonda, chamávamos-lhe a Boca do Rio. Então, nós temos aí uma linguagem formal, bastante formal, que eu diria que não é alguma coisa muito típica, não sei se eu não sei estabelecer estatística, mas pela experiência de leitura, que não é muito típica dos textos infantis, mas é muito típico da voz do Saramago. Então, esse autor que se faz presente no seu estilo, para adulto ou para criança, numa condição normativa, né? E aí ele coloca a Boca do Rio, entre aspas, e dá uma explicação, onde por uma estreita língua de areia se passava, nessa época, Altejo. Então, a construção do texto, ela já tem um formato estético de sensibilidade, de percepção, de mundo, de visão, e com uma contação com voz saramaguiana. Mais um trecho, por favor. E ali estava já o dia, fazia suas despedidas, sem que a boia de cortiça tivesse dado sinal de qualquer movimento subaquático. Deixa eu pegar um trecho. Bom, então, nós tínhamos ali esse contar da história, que tem exatamente o movimento da trama, né? Ali estava já o dia, fazia suas despedidas, sem que a boia de cortiça tivesse dado sinal de qualquer movimento subaquático. Ou seja, o dia passou e nenhuma fisgadinha algum peixe deu. Então, nós temos assim, como é que o tempo passou? Ali estava já o dia fazia as suas despedidas. Essa é uma metáfora para nos contar, ao invés de dizer assim, olha, gente, o dia passou e aí nenhum peixe tinha fisgado nada. Essa maneira de contar é uma maneira que não é literária, né? Então, quando eu tenho ali, já o dia fazia suas despedidas, eu entro no campo da metáfora, né? E entro no campo do dizer literário. E
as palavras continuam sendo as palavras do Saramago. Esse vocabulário que eu diria assim, nossa, será que isso é muito para criança? Mas porque o que nós vamos vendo ao longo do texto é uma contação que vai entranhando, a trama vai se entranhando ao leitor, de tal maneira que ele vai fazendo parte de uma leitura ansioso por saber o que vai acontecer, que é das coisas mais importantes de um texto que tem o tom da aventura, e que, portanto, cabe muito para a criança. Esse tom de aventura que vai dizer que alguma coisa vai puxar a outra, que vai puxar a outra, que vai puxar a outra, segurando o leitor naquela circunstância. Vamos lá, mais uma, Mateus, por favor. Quando, de repente, sem ter passado antes por aquele tremor excitante que denuncia os tenteios do peixe mordiscando o isco, mergulhou de uma só vez nas profundas, quase me arrancando a cana das mãos. Puxei, fui puxado, mas a luta não durou muito. Bem, toda boa narrativa, ela tem que ter movimentos de ação, ela tem que ter caminho, ela tem que dar passos, né? Então, aqui a gente tem o primeiro. Depois de um longo dia, quando nada aconteceu na pescaria, sem antes passar por aquele tremor excitante que denuncia os tenteios do peixe. Então, o pescador ele fica na expectativa de ter o tremor excitante, que vai começar a sofrer, a viver a luta com o peixe, né? Então, a pescaria, ela é, nessa circunstância mostrada por esse livro, uma luta entre dois poderes, né? E aí, nesse de repente, significa que a gente vai ter uma mudança na ação. Né? Então, esse atrativo que é a mudança no movimento da narrativa está posto. Mas olha o vocabulário. Tremor excitante, tenteios. E é claro que aqui tem palavras do uso de português de Portugal, isco, cana, né? Aqui para nós, isca. Mergulhou de uma só vez nas profundas. Né? Quase me arrancando a cana das mãos. Então, nós temos um adversário para essa criança forte, não é um adversário que não é potente, não é um peixe qualquer que está diante dele, né? Puxei, fui puxado, movimento de luta, mas a luta não durou muito. Vamos lá, mais um. A linha estaria mal atada ou apodrecida. Com o esticão violento, o peixe levou tudo atrás, anzol, boia e chumbada. Imagine-se agora o meu desespero. Então, ele tem uma desculpa para o peixe ganhar a luta. A linha estaria mal atada ou apodrecida. Então, essa é a possibilidade. Porque ele não vai admitir, como pescador, que ele é frágil diante do peixe. Então, ali tem um elemento que vai, de certa forma, trazer uma desculpa, que a desculpa vai para a linha. E aí, um esticão violento, o peixe levou tudo atrás. Então, ele ficou sem nada na mão. E é claro que completamente desesperado, porque aquele instante tão rápido de luta é muito frustrante para ele. Então, observe que a narrativa ela é toda carregada de ações, uma ação após a outra, uma ação após a outra, então ela é uma narrativa dinâmica. Eu estou querendo lembrar o tempo todo que é uma literatura para criança. Claro que para adulto também, se vocês podem pegar as odisseias da vida, né? São dinâmicas, ações uma atrás da outra, que vão segurando o leitor a narrativa. Então, vamos ver o que vai acontecer. Pode passar mais uma, Mateus, por favor? Ali, à beira do fundão, onde o malvado devia estar escondido, a olhar a água novamente tranquila, com a cana inútil e ridícula nas mãos, e sem saber o que fazer. Bem, agora o peixe, ele vai criando áreas de monstruosidade. Agora ele é um malvado, ok? À beira do fundão, onde o malvado devia estar escondido, e ele vai personificando esse peixe de tal maneira que ele vai estabelecendo um embate de forças, como se o peixe soubesse o movimento da luta sendo feito. Então, ele estava com a cana inútil e ridícula nas mãos e sem saber o que fazer. Então, digamos que aqui a história estaria encerrada.
a luta está perdida. Né? Ele tentou pescar um peixe, o peixe tomou tudo que ele tinha em mãos, então a luta está perdida. E ele está sem saber o que fazer. O grau de frustração, o grau de sofrimento, porque depois de um dia intenso de espera, quando de repente acontece alguma coisa, ele perde a possibilidade de luta. Vamos ver mais uma vez o que vai acontecer. Observem que tem sempre um passo à frente, um passo à frente, um passo à frente. Vamos lá. Foi então que me ocorreu a ideia mais absurda de toda a minha vida. Correr a casa, armar outra vez a cana de pesca e regressar para ajustar contas definitivas com o monstro. Aqui a gente tem um jogo interessante que começa na fala anterior, que é aquela ideia da criança. Então você tem um adulto contando uma história do passado, mas a imagem da criança vai tomando conta da narrativa. Porque é claro que um adulto não enxerga naquele peixe nem o malvado e nem o monstro. Mas aquela criança enxerga no peixe o malvado e o monstro. Olha que malvadez, olha que monstruosidade. Um peixe ser capaz de tirar de uma criança tudo que ela tinha pronto para a pesca e trazer com orgulho para casa o fruto dessa pesca, né? Então, ele se transforma num monstro. E aí vai acontecer a ideia mais absurda de toda a minha vida. Isso é o narrador adulto fazendo comentário. Não é o narrador infantil fazendo comentário. Ele não consegue ter a dimensão daquilo que lhe acontecia, da ideia que tinha. Por que aquela ideia era completamente absurda, né? Então, ele vai correr a casa. Aqui a gente tem o que a gente chama de nó da narrativa, porque esse nó vai fazer com que a história tenha um grande movimento, porque até ali ela veio mais ou menos estável, com fatos acontecendo e a movimentando, mas agora a gente tem um nó, alguma coisa que vai mudar a trajetória da história. E isso segura o leitor. Isso dá ao leitor a obrigatoriedade do texto. Ele fica grudado ao texto. Então, quando eu penso na outra narrativa do Saramago, em que ele diz assim, olha, eu não sei contar histórias para criança, e a gente lê um texto como esse, né, que vai tendo todas essas estratégias de aprisionamento, de vínculo com o leitor, a gente começa a entender que ele está fazendo um tipo de exercício de falsa humildade, né, com relação ao texto, ok? Pode continuar. Ora, a casa dos meus avós ficava a mais de 1 quilômetro do lugar onde me encontrava. E era preciso ser pateta de todo, ou ingênuo simplesmente, para ter a disparatada esperança de que o barbo iria ficar ali à espera, entretendo-se a digerir não só o isco. Agora ele vai explicar por que é absurda a atitude que ele tomou. A 1 quilômetro de distância se encontrava a casa dos avós, onde ele iria buscar um novo material para voltar e continuar a luta, né? E aí ele fala, de novo, o ponto de vista do adulto, só um pateta faria uma coisa como essa. Depois ele corrige. Um ingênuo, simplesmente, né? Só uma criança, na verdade, seria capaz de não ter um raciocínio lógico sobre aquilo que estava fazendo. E aí o barbo ia ficar ali à espera, entretendo-se a digerir não só o isco. Então, olha a imaginação da criança naquele momento, né? O peixe está lá comendo aquele alimento, né? Enquanto ele vai buscar todo o material para voltar a pescar. Mais uma. Preciso de um instante aqui acontecendo. Desculpe, estou voltando. Mas também o anzol e o chumbo, e já agora a boia, enquanto a nova pitança não chegava. Pois, apesar disso, contra razão e bom senso, disparei a correr pela margem do rio afora, atravessei olivais e restolhos para atalhar caminho. Então, ele está imaginando que o peixe está lá, comendo, mastigando essas coisas, o anzol, o chumbo, a boia, esperando a nova comida que viria. Né? Então, todo um imaginário infantil fabuloso. E o que fica mais fabuloso, vivido de verdade por uma criança. Né? Então, essa expectativa de uma criança viver uma aventura incrível
e que seria ingênua ou que seria patética, mas que no mundo infantil é maravilhoso, e que nessa narrativa saramaguiana não tem nada de pateta e tem muito de ingênuo, né? Não a narrativa, não há da narrativa desse autor, dessa voz que se manifesta no texto, na autoria, na voz do narrador, mas sim na construção infantil. E aí nós temos um narrador como que olhando para trás e compreendendo, meio maravilhado, meio achando cômico, aquela criança capaz de ter feito aquela coisa que é ele mesmo, né? Então, contra toda razão e bom senso, novamente a voz de um autor, desculpe, novamente a voz de um narrador, de um adulto, eu quero dizer, tá? Olhando para o passado, tá? Atravessei olivais e restolhos para atalhar caminho. Então, olhem o plural. Ele atravessou olivais e restolhos para atalhar caminho. Olha como era longo o caminho, né? Para que ele corresse, alçasse o seu desejo e voltasse para lutar com o peixe. Ok, mais uma, Matheus, por favor. E rompi esbaforido pela casa. Imaginem a cena, essa criança chegando em casa exausto, pela casa dentro. Contei a minha avó o sucedido enquanto ia preparando a cana e ela perguntou-me se eu achava que o peixe ainda lá estaria. Mas eu não ouvi, não a queria ouvir, não a podia ouvir. Então tem uma gradação aqui lindíssima. Eu não a ouvi, eu não a queria ouvir, eu não a podia ouvir. Qualquer coisa que, para ser diferente, estaria relacionada a bom senso. Ouvir a avó. Então, o primeiro verbo vem, eu não a ouvi. Depois vem outros dois verbos que contam assim para gente. Como essa criança poderia ouvir se ela estava em risco, a sua pescaria do dia, se estava em risco, a sua luta com o peixe. Então, eu não a queria ouvir. Eu não a podia ouvir. Então, a palavra esbaforido, ela vai se juntar a essas duas. Esse esbaforimento dessa criança, esse não ouvir de jeito nenhum, essa impotência, não quero ouvir, não posso ouvir, significa que há alguma coisa mais urgente dentro de mim, muito mais urgente dentro de mim, que não é o bom senso. Esses aprendizados infantis, eles são belíssimos porque é a experiência da vida que vai trazendo. Uma paradinha aqui, muitas vezes, quando eu trabalho com o curso para professores de literatura, há uma coisa muito comum nos professores que é querer selecionar obras que ensinem as crianças alguma coisa. Mas que ensinem assim, quase que pedagogicamente. Se ela vai comer verde, se ela vai se comportar bem, se ela vai cuidar dos avós. Mas não é isso que literatura ensina. Não é isso de jeito nenhum. Literatura ensina outras coisas do comportamento humano. Na verdade, ela ensina a existência humana. Humberto Eco diz para a gente que a literatura nos ensina a morrer, um pouco a cada dia. Ok? Para nos ensinar a morrer, é preciso que a gente viva. A única forma de a gente chegar ao final da vida, encontrar a morte, e bem, é tendo vivido. Então, é isso que esse texto está ensinando à criança, a nós adultos que estamos lendo, a viver. O que significa isso? Não é o bom senso que vai fazer parte da nossa vida o tempo todo. Muito pelo contrário, a sensação de algo imediato, urgente, fabuloso, é muito melhor do que o bom senso. A experiência de aprender com aquilo que é o contrário do bom senso. Por isso que a fala da avó, e ela perguntou-me se eu achava que o peixe ainda lá estaria, essa voz que se amansa porque ele chega esbaforido, contei a minha avó o sucedido enquanto ia preparando a cana, vírgula. E ela perguntou-me se eu achava que o peixe ainda lá estaria. Essa entrada da voz da avó, um tipo de discurso indireto livre, que acalma um pouco essa entrada, e ele continua, mas eu não ouvi, não a queria ouvir, não a podia ouvir. Uma sequência de coordenadas que volta o esbaforimento dessa criança. Então, só tem uma pausa, uma pequena acalmada nessa pergunta da avó, que é uma pergunta inútil, porque, na verdade, o que ele precisa é voltar para o rio.
como a gente vai ver que vai acontecer daqui a pouco. Voltei ao sítio, palavra bem portuguesa. Sítio quer dizer, voltei ao lugar onde eu estava, né, aquele espaço. Já o sol se pusera, lancei o anzol e esperei. Não creio que exista no mundo um silêncio mais profundo que o silêncio da água. Sentiu naquela hora e nunca mais o esqueci. Primeiro, de novo, como é que se conta que o tempo passou? Já o sol se pusera. Então, demorou para acontecer, porque era o final do dia, o entardecer que já estava lá. E enquanto ele vai em casa, e até a hora que ele volta, já o sol se pôs, ou seja, noite. E aí ele lançou o anzol e esperou. A narrativa para, porque nada mais vai acontecer. Não creio que exista no mundo um silêncio mais profundo que o silêncio da água. Essa água não está no plural, não são águas. É como se tivesse tudo parado mesmo. Uma água singular, profunda e densa, com um silêncio absoluto. Sentiu naquela hora e nunca mais o esqueci. O adulto, de novo, retomando a experiência infantil, né? E esse silêncio que vai dizer tanto a ele, porque daquela coisa esbaforida, corre, ansioso, não ouve, volta, lança o anzol, e aí vem essa frase longa diante do tamanho do texto: não creio que exista no mundo um silêncio mais profundo que o silêncio da água. Então, essa coisa da infância que vai permanecer até a vida adulta, aquele aprendizado infantil. Olhem como esse não é um aprendizado prático. Não tem nada de prático nessa situação existencial. É apenas a percepção do silêncio, do grande e profundo silêncio. E aquela sensação que nunca mais se esquece. Linda essa cena, uma parada maravilhosa no tempo da narrativa, porque todo aquele movimento de uma ação que puxa a outra, vai parar, porque para haver silêncio é preciso que se pare, que se sinta, que se deixe, que essa profundidade do silêncio penetre em nós. Mais uma cena, por favor, Mateus. Ali estive até quase não distinguir a boia, que só a corrente fazia oscilar um pouco, e, por fim, com a tristeza na alma, enredei a linha e regressei à casa. Ele ficou ali um tempão, gente, até ficar tão escura a noite que ele não conseguia mais distinguir a boia. Ok? Então ele ficou ali sentindo aquele silêncio por um longo tempo. Acho que vale a pena pensar que é uma criança que está vivendo tudo isso. Um tempo para uma criança, ele é muito maior do que o tempo para um adulto. A gente vê isso em experiências assim, cotidianas, quando a gente tem aquela coisa lá, faz a criança ficar no cantinho do pensamento durante 1 minuto. É porque 1 minuto para uma criança é uma eternidade. Essa criança ficou ali, naquele silêncio, até não distinguir a boia, que só a corrente fazia oscilar um pouco. E, por fim, com a tristeza na alma, porque aquele silêncio todo foi tomando conta dele. E enquanto esse silêncio vai acompanhando a noite, tomando conta da noite, e quando você junta noite e silêncio, o silêncio fica muito maior. Então, vamos juntar o silêncio da água com o silêncio da noite e colocar a criança sozinha naquele cenário de uma disputa que não aconteceu, uma perda enorme, quanto o coração dela está sendo tomado pela profundidade do silêncio ao qual nós todos deveríamos nos dedicar. O aprendizado de silêncio, de encontrar consigo mesmo, com a água que há em nós, com a noite que há em nós. Não exatamente o externo da natureza, mas esse externo da natureza que revela quem nós somos, a moda romântica, né? O mundo externo revelando o mundo interno. Por isso essa criança foi tomada de uma profunda tristeza. Ok? Mais uma.
Aquele barbo tinha vivido muito. Devia ser, pela força, uma besta corpulenta, mas de certeza não morreria de velho. Alguém pescou num outro dia qualquer. De uma maneira ou outra, porém, o meu anzol, enganchado nas guelras, tinha minha marca. Era meu. Interessante que a imagem da criança continua, porque aquele barbo tinha vivido muito, devia ser pela força, uma besta corpulenta. Então nós vimos que ele era um monstro, uma besta corpulenta, mas de certeza não morreria de velho, ou seja, aquela sensação da luta, de que a luta continua, vai continuar, porque alguém pescou num outro dia qualquer. Alguém pescou. E de uma maneira ou outra, porém, o meu anzol, enganchado nas guelras, tinha minha marca. Era meu. Quando eu penso nessa voz desse narrador, que conta essa história de tanto tempo, acho que essa criança que era do Barbo, acho que o Barbo é que deixou as marcas nas guelras dessa criança. Acho que a criança que era do Barbo. Ou seja, a experiência ficou marcada nele para sempre. O anzol, quem foi pescado, quem foi fisgado, quem foi alçado, foi essa criança, que aprendeu com o Barbo a perda, a inutilidade do mau senso ou do bom senso, o aprendizado do mau senso, e principalmente, como o título diz, o silêncio da água, que nos faz penetrar na maior profundidade da água. A água tem essa simbologia, né? Do aprofundamento, da imersão, né? De você entrar, se aprofundar na sua condição humana, na passagem daquele tempo, da tarde para o entardecer, para a noite profunda, quando todas as sensações se aprofundam. Eu creio, como leitora que sou, que quem ficou com o anzol enganchado foi essa criança, que pela biografia, pelas leituras, sabemos que é o Saramago recontando essa história. Mas ao colocar a experiência, porque não basta você ter uma experiência para fazer literatura, é preciso que essa experiência seja esteticamente reconstruída. É preciso que haja uma série de atributos, de recursos, de estratégias que transformem a experiência em literatura, a experiência em linguagem verbal. E é isso que o Saramago sabe fazer. E aí nós temos essa criança, adulto, que somos nós, que em inúmeras circunstâncias, esse é o aprendizado. Estamos na luta da pescaria, achando que venceremos e perdemos, e que só no silêncio desse movimento posterior, resultado dessa perda, é que conseguimos saber o valor do silêncio, da água, da vida, da instância toda. Por isso que eu digo sempre aos professores que fazem curso comigo, que a gente tem que esquecer esse ensinamento da literatura, essa pedagogia que muitos querem procurar na literatura, né? O que se ensina? Então, vamos dizer assim, em termos práticos, o que essa obra ensina? Nada. Não ensina nada, né? Em termos da existência humana, o que ela ensina? Muito. E um muito de abstrações, vamos dizer assim, impalpável. Você não consegue pegar nas mãos e dizer assim, qual é o aprendizado? Nossa, fulano de tal está melhor porque está comendo verde. Não. Fulano de tal agora cuida de idoso. Não, não é isso, né? É uma sensação humana da nossa grandeza, né? Daquilo que somos, de experiência humana, o que há de melhor no mundo. Essa é uma fala do Saramago, né? Que a literatura, a arte e a literatura, elas são, eu vou falar especificamente da literatura, o que há de melhor no ser humano, o que vale, porque vale a pena viver, porque a única coisa que nós fazemos de diferente, de especial, de melhor, de qualidade, de construção na vida é a arte. É aquilo que nos diferencia de tudo e que nos deixa para um futuro que a gente nem sabe para onde vai. Como vocês viram na introdução, que ele diz que tudo acaba. Tudo um dia acaba, né? Que um dia o Sol vai acabar, a Terra vai acabar, o Sol vai acabar, o Sistema Solar vai acabar,
e que o mundo nem saberá que Homero escreveu a Odisseia. Isso dá uma sensação angustiante na gente, mas, ao mesmo tempo, é para a gente entender a nossa pequenez e a nossa grandeza. Porque se a nossa grandeza existir enquanto nós existirmos, está tudo perfeito. E é isso que a literatura faz, não é guardar para esse futuro prático, é guardar para quando há, enquanto há e quando há existência humana. É aqui que se coloca a literatura, é aqui que se coloca o Silêncio da Água. Essa obra, então, feita para criança, com vocabulário que, eu diria, muitos poderiam considerar que não é um vocabulário para criança, né? Mas com uma narrativa completamente envolvente, que toma qualquer criança, toma o coração de qualquer criança, e que vai por um movimento até o teu nó da narrativa. Quando você alcança o movimento, ela para. Tem que parar porque o silêncio da água chegou. Então, tem uma estratégia que condiz com o conteúdo, tem uma forma que condiz com o conteúdo. Quando a narrativa se estabiliza, quando ela para, não é o final, é quando essa criança para, porque não há quem lute com ela. A única coisa que ela vai poder sentir é o silêncio da água, que se conjuga com o silêncio maior, que é o silêncio da noite, e ela sozinha em meio a tanto silêncio. Era isso que eu tinha para dizer para vocês sobre Saramago nesta manhã. Matheus, você quer fazer algum comentário? Se eu posso falar um pouco mais sobre essa aproximação biográfica e obra literária em geral? Posso, sim. Bom, primeiro que essa relação biografia e obra, ela tem as suas trajetórias, né? Porque se uma obra repete uma biografia, ela é uma biografia, né? Mesmo assim, dependendo da voz, da mão que vai fazer esse texto, ele pode pender mais para um tratamento literário dessa biografia ou para um tratamento informativo dessa biografia, né? No caso da obra de Saramago, a gente tem visto lá no nosso grupo de estudos que as leituras de Saramago, portanto, algo da sua biografia, costuram as obras dele. Está lá Marx presente numa construção geral da obra e nos comportamentos do seu narrador durante a construção da obra. Saramago, em determinado momento, discutia essa história de o narrador ser uma figura da criação, ser um resultado de um processo estético. Ele dizia que o narrador era ele. De tão entranhado que está o Saramago na construção da sua obra. Então, tem uma mão que insiste em se dizer presente na obra. Bom, as nuances são muito grandes entre narrador e autor-criador, né? E autor, biograficamente, o RG, carteira de identidade, né? Essa documentação que diz o registro histórico dele. Mas, muitas vezes, elas estão mesmo muito encadeadas. Né? Nós temos essa metáfora, por exemplo, quando perguntaram quem era Madame Bovary, e o autor responde, Madame Bovary sou eu, né? Então, essas relações de laços muito intrínsecos entre a obra e essa voz autoral estão aí manifestos, né? Porém, uma obra literária não é a reprodução de uma realidade biográfica, senão ela não é literatura, né? Leila Perrone, que é uma autora, uma analista de quem eu gosto muito, ela fala que a literatura ela serve para suprir a falta. Ela serve para dizer ao mundo como nós somos e não deveríamos ser, ou como não somos e deveríamos ser. E ela diz que essa falta vem desde que a gente nasce. Quando a gente sai do útero materno, a gente já tem essa sensação de falta que vai percorrer nossa vida e nunca será preenchida. E que a literatura é uma das formas de tentativa de preenchimento. Então, é claro que a literatura está vinculada à realidade, ela tem um ponto de partida, que é a realidade. Mas ela é transfigurada. Eu costumo fazer um sinal assim, que tem uma ponta e que depois ela se abre num buquê,
né? Então, o ponto de partida está lá. Mas a transformação que isso ocorre é que é a linguagem verbal, nos seus recursos estéticos, nas suas estratégias. A transformação para a metáfora, né? Jorge Luiz Borges tem um texto que se chama Metáfora, do qual eu gosto muito. Eu tenho um sentimento de especialidade assim, com esse texto. E ele fala que a metáfora é que a configuração que é possível para a transformação da realidade e, portanto, da biografia, se é o caso, em algo diferente. Então, ele fala que a metáfora ela tem etapas e que ela precisa ser sentida como metáfora. Então, uma biografia, para ser literatura, ela precisa ser sentida como metáfora e não como fato real. E ele fala assim, por exemplo, que quando a gente diz assim, eu te amo, eu gosto muito desse movimento que o Borges faz, eu te amo, não tem uma linha metafórica, vamos dizer assim. Eu te amo eternamente já não é muito sentido como metáfora, um pouco sentido como metáfora. Mas se a pessoa disser, eu te amo eternamente, e mais um dia, aí a metáfora explode. Por quê? Porque o elemento da realidade, que é o sentimento amoroso, ele cria uma dimensão de liberdade impossível na concretude da existência. Só é possível na construção da palavra. Então, a biografia, Matheus, eu acho que ela caminha no mesmo sentido. Se ela fugir da metáfora, ela não tem vínculo literário, ela não é literatura. Se ela fugir para a metáfora, aí ela é literatura. Então, eu diria assim, que fica valendo menos a biografia e mais o discurso verbal, como é o caso de O Silêncio da Água. É menos importante a biografia e mais importante esse narrador adulto refletindo sobre um passado, que redimensiona na sua posição de adulto o silêncio da água, porque a dimensão daquela criança ela vai sendo encorpada, né? O silêncio da água vai tomando um corpo, né? Absoluto, a ponto de qualquer criança ou qualquer adulto ter essa sensação de o silêncio da água. Então, naquela frase em que ele para falar do silêncio da água, ela domina a pessoa. Então, acaba que a biografia sai do seu lugar, que é um lugar muito importante, é claro, mas que não é o lugar da literatura, e vai para a literatura pela dimensão que a metáfora propicia, na sensação do leitor que tem o peito tomado pelo silêncio da água, quase afogado pelo silêncio da água, quase afogado pelo silêncio da água, tomado pela noite, né? E aí aquele peixe tão pequeno que é o barbo, tão pequeno que vira monstro, né? Ele vira monstro não só na luta da criança, mas na luta do adulto com o silêncio. Bom, deixou de ser biografia, né? Então, se a gente procura na biografia, na literatura, a biografia, a gente vai encontrar de muitas formas, né? De muitas formas. Mas ela não vai ser a preponderância da obra. Ela vai ser um norte, ela vai ser um fio, mas ela não vai ser esse leque que se abre para a leitura metafórica, né? Mais alguma coisa, Matheus? Ok. Eu agradeço a presença de todos e todas e anuncio que, a partir das 13h30, nós teremos 3 mesas. Aqui tem mais uma pergunta da Nara, aqui, olha, entrando uma pergunta. Antes de eu encerrar, vou atender a Nara. Na introdução de Evangelho segundo Jesus Cristo, o narrador que descreve a obra, a crucificação, de Albert Dürer, é cheio de opinião, né? O viés valorativo que você mencionou. O narrador de Saramago, ele é carregado de opinião. Ele é um narrador ideólogo, monológico, no sentido lá de Bakhtin. Ele é um narrador que direciona as suas vozes. Ele não tem a polifonia, no sentido da fala de Bakhtin. Okay? Ele não é um narrador, como o narrador de Dostoiévski, de Crime e Castigo, que deixa suas personagens dirigirem a cena. Não. Os narradores de Saramago, eles são narradores com uma função, um comprometimento ideológico,
uma visão de mundo determinada, dialogam entre si de uma obra para outra algumas vezes, muitas vezes, né? Mas com uma postura muito do compromisso de denúncia da realidade em que vivemos, pelas palavras, pela estética, né? Um compromisso com a vida, tanto que Saramago, ao final, ele diz assim em vários discursos dele, que ele não queria mais escrever literatura, que ele queria só ir falando sobre aquilo que ele tinha que falar, sobre aquilo que o incomodava no mundo. Mas ele fez isso a vida inteira pela literatura. A vida inteira não, né? A partir do momento que começou a escrever, que ele começou a escrever mais tarde, né? Na sua vida literária. Então, esse narrador que tem uma posição é muito típico do Saramago. Nessa obra infantil que eu trouxe, esse narrador, ele não tem essa posição. E aí eu já não sei dizer se é porque ele está escrevendo para criança, né? Mas ele tem um narrador, de qualquer forma, comprometido com uma visão de beleza de mundo, e de profundidade, de verticalidade de mundo. Mas em Evangelho segundo Jesus Cristo, a obra é impressionantemente marcada por uma voz que determina os rumos da narrativa, que interfere nas conversas da narrativa, que calcula os passos que são dados e interrompe posturas, né? Uma obra bastante forte quanto à voz narrativa ali. Né? Bem, não havendo... Tem mais uma pergunta, Júnior. Se eu posso falar sobre estilo de escrita do Saramago, como eu disse na palestra, a voz de Saramago perceptível. Bom, quando a gente estuda Saramago, que é o que nós estamos fazendo no nosso grupo, né, Júnior? Nós temos um autor uma voz que vai percorrendo o texto, uma voz discursiva que vai percorrendo o texto, os textos todos dele, que nos contam o que ela pensa. Então, pensar, por exemplo, deixa eu pegar aqui para eu... Em História do Cerco de Lisboa, foi minha tese de mestrado. Em História do Cerco de Lisboa, nós temos uma personagem que coloca um não na história, e aí ele muda completamente a história. E ao mudar a história, ele vai construindo uma narrativa com esse não. Então, nós temos ali o Raimundo e a Sara, e o Mogame e a Oroana, que são personagens de dois tempos. Bom, esses dois tempos históricos, eles vão revelando o que nós temos da voz do Saramago. Esse homem que conhece história, esse homem que põe em dúvida a verdade histórica, esse homem que acredita no materialismo histórico, no movimento da humanidade, de forma bem marxiana, que acredita no materialismo da história. Ok. Então, a voz do Saramago está lá. Quando você lê os discursos do Saramago e ouve o Saramago lendo os discursos, as palestras e as entrevistas dele, você ouve os narradores dele. Eles dialogam o tempo todo, se sobrepõem, discursam em termos de entrelace, sem que o narrador deixe de ser uma voz criativa, uma voz criada, né? Então, essa é uma das coisas importantes da gente estudar em Saramago e que coloca a gente, em termos de teoria da literatura e obra, a gente fica dançando nesse movimento, correndo risco de ouvir o Saramago em tudo, de tão forte que é a voz dele aparecendo. Então, por exemplo, eu assisti uma palestra do Saramago aqui em Belo Horizonte, depois que ele ganhou o Prêmio Nobel. E aí, o Palácio das Artes lotado, arrebentando de gente. Todo mundo sentado no chão, aplaudido, 10 minutos antes de começar a falar e tal. E ele começa assim, mais ou menos assim. Eu ofereço essa palestra para as 3 pessoas que assistiram à minha primeira palestra. Quando eu dei minha primeira palestra, havia 3 pessoas na plateia. Então, eu ofereço essa palestra a elas, porque elas acreditaram em mim quando eu não tinha nenhuma fama. Bom, depois ele continua dizendo o quanto ele estava cansado, porque depois que ele ganhou o prêmio, palestras pelo mundo inteiro, o tempo todo, contatos e tudo mais. E ele disse assim, mas eu sou como Jesus Cristo. Eu ressuscito a terceira palavra. Bom, essas 2 falas do Saramago, elas são muito típicas das vozes que percorrem o texto dele. Primeiro, a influência religiosa.
Marcelino Freire tem um curso que eu adoro, que eu fiz recentemente, que eu adorei o curso, e ele diz assim, a gente precisa descobrir qual é o autor, né, o escritor, qual é o nicho de escrita. O nicho de escrita do Saramago é Marx e o discurso religioso. O usufruto do discurso religioso, criticamente com relação às igrejas, belamente em termos do exercício do discurso, estão nas obras de Saramago. Está na obra de Saramago. Essa fala generosa com relação a 3 pessoas está na obra de Saramago. Ele faz homenagem a esses grupos, a esses seres que em algum momento da vida agem, recebem ações que fazem deles seres especiais. Isso é uma abertura de um discurso que a gente vê na obra de Saramago. A fala do Saramago sobre democracia, nos discursos políticos dele, está em Ensaios sobre a Lucidez. O descrédito e o crédito à democracia estão na obra Ensaios sobre a Lucidez. Então, essa separação, esse narrador que chega a nós pela voz de Saramago é uma coisa impressionante. E essa é uma questão muito forte a ser estudada, porque ela realmente mexe com a teoria da literatura e que condições a gente tem ali de refletir, porque a literatura não é uma representação da realidade, ela não é uma representação do autor, mas esse autor está lá. E no caso Saramago, muito fortemente. Lá não é Madame Bovary Semois, lá é a fala do Saramago que cansou de repetir. Ele teve vários embates com teóricos da literatura, porque ele dizia, a minha voz, o meu narrador sou eu. Então, essa monologia é assumida por Saramago. E a gente percebe na construção. Mas é coisa para estudar, para a gente ver até onde a gente chega. Porque é claro que a obra dele não é uma representação da realidade. Óbvio que não, né? Ela é o que a Leila Perrone fala, uma tentativa de preenchimento de vazio através de estéticas formais, é a forma dando conta do conteúdo. Mas, ao mesmo tempo, tem a costura lá de voz dele, do Saramago, está lá nesse narrador. E está em alguns personagens. E está na postura dos personagens, né? O tom, o conteúdo, o olhar para o mundo, que o olhar do Saramago é esse que ele fala em Ensaio sobre a Cegueira. Se você pode olhar, você vê. Se você pode ver, você repara. O olhar do Saramago é de quem repara. Então, essa personagem de Ensaio sobre a Cegueira, que não cega, que enxerga tudo, esse trecho que eu li, foi a parte em que eu li, ela é o olhar que repara, ela é o olhar do Saramago. Eu tenho vontade até de arriscar se ela não é um alter ego do Saramago, né? Como eu não fiz esse estudo, então eu só fico falando que eu me arrisco, né? Porque ela é que repara, e é por ela que a gente vai reparando nas coisas. Depois que a gente lê Ensaio sobre a Cegueira, a gente nunca mais olha para o mundo da mesma forma. Nós somos como os personagens. A gente volta para o mundo, mas a gente não enxerga o mundo da mesma forma. A gente aprende a olhar o mundo com ela, né? E eu penso que ela é o alter ego do Saramago, porque ela vai fazendo isso que ele avisa lá na epígrafe. Se você olha, veja. Se você vê, repara, que boa parte de nós só olha. Alguns de nós vemos. Pouquíssimos de nós reparamos. Tanto que a vida vai continuando nesse turbilhão e muitos de nós achando que a coisa está indo muito bem ou muito mal e que qualquer reviravolta pequena vai fazer com que o mundo caminhe e tal, né? Então, eu creio que nós temos um narrador ali coladinho no Saramago, mas vale a pena estudar a respeito, né? Isso demanda muito embate, tá bom? Mais alguma pergunta? Ok. Então, eu creio que nós podemos encerrar esta manhã fazendo os convites para os outros períodos. Então, à tarde, a partir das 13h30, nós teremos 3 mesas redondas sequenciadas, 13h30, 15h20, 17h10. Ok? Serão 11 falas
com temas variados, as mulheres em Saramago, as questões políticas de Saramago, a ironia, o narrador, são mesas variadas e muito bem construídas, temas muito bem apresentados, com pessoas de vários nichos, de várias universidades, o que enriquece muito esse diálogo. Convido todos vocês para estarem lá. E à noite nós teremos um momento que é com o grupo Companhia Pé de Moleque, que fez uma peça que aconteceu essa semana, pelo YouTube, sobre as obras infantis de Saramago. Então, nós começamos com Saramago infantil e vamos terminar com Saramago escrevendo para crianças. Então, meio que a gente tenta fazer uma coisa circular. Começamos na infância, passamos pela obra madura do Saramago, não, desculpe, para a obra para adultos de Saramago, e voltamos para a obra infantil, ok? Então, nós veremos à noite uma cena dessa peça teatral, e a Juliana, que é diretora e atriz da peça, vai conversar conosco um pouco. Interessa a todos os públicos, ao público, as crianças assistindo, acho que vão gostar muito, porque a Juliana fala muito para criança, e tem lá um trecho da peça que é para criança, mas a gente, como a gente faz também em O Silêncio da Água, a gente bebe nessas obras infantis, né? Convido vocês para essa nossa primeira jornada de Saramago com a promessa. Tem uma novidade lá na noite, que eu gostaria que vocês estivessem lá para poder ouvir uma novidade, uma proposta que haverá. É a nossa primeira jornada, ela é curta, pensando muito nessas questões todas da pandemia, as nossas estruturas neste momento, mas ela é uma promessa de que a cada ano teremos jornadas cada vez mais espetaculares pela frente. Eu aguardo vocês às 13h30, entrem lá no link, que vocês podem participar de todas as mesas, fazerem perguntas, dialogar com esses autores, tá bom? Com esses estudiosos de Saramago, essa gama de estudiosos de Saramago. Bom dia a todos vocês e um bom dia participando do nosso evento. Até lá.